Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, dia 2 de setembro. Estamos começando o nosso caminho com a Santa Palavra de Deus, nesse mês dedicado de modo especial à Bíblia Sagrada. E o texto de hoje do Santo Evangelho é precioso, é um texto vocacional. Lucas 5, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse no início, é um texto vocacional misturado com uma narrativa de um milagre de domínio sobre a natureza, uma pescaria milagrosa. Vamos retomar então alguns elementos importantes desse texto tão belo. Desse texto, no versículo 5, eu retirei o meu lema episcopal, in verbo tuo. Na tua palavra, ou em atenção à tua palavra, fundamentados na tua palavra, in verbo tuo. Mas eu queria começar lembrando, estamos no lago de Genezaré. Esse lago é bem grande, tem 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. É um lago de água doce. É também chamado de lago de Kinneret, lago de Cafarnaum, e até, por causa do seu tamanho, é chamado de Mar da Galileia. Ele recebe as águas do Jordão que descem do Monte Hermon, e depois do lago de Genezaré, as águas continuam descendo pelo leito do rio Jordão até o Mar Morto. Na Bíblia, o mar tem às vezes um valor neutro, mas muitas vezes tem um valor negativo, porque é o lugar dos monstros marinhos, os lugares recônditos, escondidos, do mistério. Mas é também um lugar onde as pessoas de lá retiram
o pão de cada dia, a manutenção da família e local do trabalho. O texto diz que as pessoas, a multidão, se apertava para escutar a palavra de Deus. Que frase tão bela essa! A sede de Deus que está no coração do ser humano, a sede da palavra, a busca incessante de nos alimentarmos da palavra de Deus pregada por Cristo Jesus. Que esta sede, que esta busca, que este desejo da palavra de Deus nunca cesse em nossos corações. Jesus percebe que os discípulos estão lavando as redes. A pescaria em Israel normalmente começava à noitinha do dia anterior e ia até a madrugada do dia seguinte. Então, certamente estamos nos primeiros momentos da manhã, na madrugadinha, porque os discípulos, mesmo não tendo pescado nada naquela noite, eles estão lavando as redes, consertando as redes, preparando as redes para a próxima pescaria. Só pode lavar as redes quem tem esperança. Não sabemos o que veio enganchado naquelas redes. Eles não pescaram peixe, mas muito provavelmente vieram sargaços, samambaias, garranchos, lixo, muitas vezes enganchados nas redes da nossa existência, vem muita tranqueira, muita porcaria. Lavar as redes é um sinal bonito de esperança, é um sinal bonito de recomeço. Lavar as redes significa estamos nos preparando para a próxima labuta. A tardinha começa tudo de novo. É um sinal bonito de pessoas que têm fé, de pessoas que acreditam, de pessoas que têm esperança. Jesus então vendo a multidão que se comprime, ele subiu numa barca, que era a barca de Simão Pedro. É bonito ver, Jesus sobe à barca de Pedro, para depois chamar Pedro para abandonar esta barca, a barca física, a barca da pescaria no lago. Depois será o contrário, será Pedro a subir na barca de Jesus, a igreja. Que cena bonita! Jesus que precisa da barca de Pedro como mediação para chamar Pedro para a sua barca. E pediu a Simão para afastar-se um pouco da margem. Jesus se afasta da margem, se afasta um pouquinho da multidão, ele está sendo comprimido de todos os lados e ele ganha um pouco de objetividade. Assim ele pode observar a todos, perceber os grandes desafios e ele prega a palavra de Deus para aquela multidão sedenta, faminta da palavra. Ele ensina sentado, como mestre, como alguém que tem autoridade. Não sabemos o que ele disse, mas podemos supor e podemos inclusive reconstruir de certo modo o ensinamento de Jesus. Depois de ter ensinado às multidões, Jesus fala a Pedro. E aqui está uma coisa muito bonita do texto. A mudança de pessoa do discurso verbal. Falando a Pedro, Jesus diz: avança para águas mais profundas. Avança é a segunda pessoa do singular. Avança tu, Simão Pedro. Mas imediatamente Jesus continua: e lançai as redes. A ordem é dada a Pedro inicialmente. Tu, Pedro, avança para águas mais profundas. Eu fico sempre pensando na missão do Papa, que tem esse ministério de síntese e de unidade na igreja. Avança, Francisco. Avança para águas mais profundas. E depois Jesus fala a todos os discípulos: lançai as redes. A tarefa da condução da igreja é de Pedro, é de Francisco, mas não somente dele.
todos nós somos convidados a, com Pedro, isto é, na unidade com o Papa Francisco, lançarmos redes mais profundas. Os discípulos estão cansados, decepcionados. A palavra é de lamento. Nada pescamos. Mas ao mesmo tempo surge um lampejo de esperança. Nós nada pescamos durante a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, na força, na autoridade da tua palavra, nós lançaremos as redes novamente. E apanharam uma grande quantidade de peixes. E eles fazem sinal para os companheiros da outra barca. Recordem que no começo há 2 barcas. Alguns padres da igreja, falando sobre estas 2 barcas, falam da igreja que nasce do judaísmo e também da igreja que nasce do gentilismo, do paganismo. Contudo, pescaram tal quantidade de peixes que as redes quase se rompiam, mas não se romperam. Os padres da igreja também falam de um sinal bonito de unidade. As redes não se rompem, mantém a comunhão, mantém a unidade. Depois a solidariedade. Os companheiros vêm na barca solidários, porque a pescaria não é somente de um, não é somente de Simão Pedro, estão presentes também Tiago e João. Todos participam dos frutos da colheita desta pescaria maravilhosa. Apanharam grande quantidade de peixes, as redes não se rompem e mantêm a unidade, e as barcas se encheram completamente. O final do texto é de uma beleza sem par. Pedro, mas também Tiago e João, fazem uma experiência do eterno, uma experiência do luminoso, uma experiência do mistério. Simão cai aos pés de Jesus dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Parece muito com a experiência de Isaías. Meus lábios são impuros, mas são purificados para que o profeta exerça plenamente a sua missão. Tiago e João, filhos de Zebedeu, vivem a mesma experiência. Jesus os confirma com uma palavra que é típica do período pós-pascal. Não tenhas medo. Serás pescador de gente, de homens. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus agora os convida para a sua barca. Eles passam a fazer parte do grupo dos discípulos e depois serão também parte do grupo dos 12, do grupo dos apóstolos. Deixando a própria barca, acolhem agora a barca de Cristo. Essa experiência existencial de encontro pessoal com Cristo Jesus marca a vida destes homens para sempre. Abrindo praticamente este mês de setembro, mês da Palavra de Deus, mês da Bíblia Sagrada, nós também dizemos para o Senhor: em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes e vamos, Senhor, para águas mais profundas. Que assim seja a nossa igreja, guiada pela autoridade, pelo ministério de unidade do Papa Francisco. Simão Pedro, em nossos dias. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.